Bom dia, pessoal. Então, voltando aos nossos vídeos. Eu tenho ainda uns 4 ou 5 vídeos para fazer até acabar o escopo desses vídeos, que na verdade é o meu segundo livro que eu vou escrever. Então, eu estou fazendo esses vídeos para quem está me acompanhando e também para mim me organizar na escrita desse segundo livro. E um dos vídeos que eu tenho que fazer, antes de chegar ao encerramento mesmo do vídeo, é sobre Fernando Pessoa, sobre a mensagem de Fernando Pessoa, que é um poema, né, que eu digo que foi uma mensagem que veio através de Fernando Pessoa e ainda não foi revelada, mas será agora revelada, né? Só que antes de fazer esse vídeo, que eu vou tratar do que significa, de qual é a mensagem que tem nesse poema de Fernando Pessoa, eu preciso falar da língua, né? Porque a filosofia descobriu nos últimos tempos, no último século, que a língua não é simplesmente uma maneira da gente se comunicar. A língua também ela descreve o mundo, de tal maneira que a pessoa que tem como língua mãe o português, por exemplo, ela sempre vai descrever o mundo de uma determinada maneira e ela vai ser de determinada maneira, ou seja, a língua determina muito do que nós somos, né? E a mesma coisa qualquer língua, né? O inglês, o alemão, etc. Certo? A gente percebe isso, por exemplo, no temperamento, né? Das nacionalidades, e também a gente percebe, por exemplo, que a criança ela não tem a mesma descrição do mundo, porque ela ainda não tem a mesma língua. À medida que ela vai evoluindo e adquirindo a língua, ela vai se aproximando da nossa descrição do mundo. Então, por exemplo, o falante de português ele tem um temperamento, né? Mas será que o falante de português de Portugal e o falante de português do Brasil têm o mesmo temperamento? Eles são assemelhados, porque as línguas são muito assemelhadas, mas eles são também diferentes, né? Eles são diferentes. E o falante do alemão e o falante do português, eles têm uma descrição muito diferente de mundo? Não, ela não é muito diferente, ela é sutilmente diferente, digamos. Né? Por quê? Porque ela se refere ao mesmo mundo, o mundo moderno, o mundo com os objetos do mundo moderno. Mas, digamos que um falante de alemão, que tem como língua mãe o alemão, ele enxerga ou descreve esse mundo de uma forma sutilmente diferente. Já, por exemplo, não ocorre o mesmo com o alemão antigo e com o latim, que é a origem do português. Aí eles já tinham descrições do mundo mais diversas. E eles foram se aproximando, porque os seus mundos foram se aproximando e se misturaram, fazendo a Europa, que depois veio para a América, emprestou seu idioma aqui, aos povos que estavam aqui. O que acontece? Aqui também existiam idiomas e temperamentos. E eu disse para vocês que a Europa, o europeu procurou desse lado algum lugar que se assemelhava a onde ele vivia. E também povos com temperamento parecido, porque o lugar faz tudo, inclusive o ser humano, certo? Então já existia uma semelhança de temperamento, por exemplo, entre os portugueses e os índios próximos ao litoral do Brasil, né? Já existiu, né, diversas, por exemplo, eu vou dar uma semelhança que existia. O português gosta de misturar, de cruzar, ele gosta de cruzar o mundo, ele gosta de cruzar as pessoas, ele gosta de se cruzar. E aqui ele encontrou um povo que gostava de se cruzar, um povo que via no cruzamento uma oportunidade de crescimento, que era principalmente o Tupi-Guarani, que era dessa região mais próxima ao litoral, certo? Então houve um casamento de duas coisas meio equivalentes. E a língua portuguesa, então, acabou mudando e criando um português aqui do lado, digamos, da América, que tem em si o mesmo temperamento, já tinha um pouco o mesmo temperamento e agora ele evoluiu para alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? É importante. Porque na revelação do poema de Fernando Pessoa, a gente vai precisar disso, a gente vai precisar entender isso. A gente vai precisar entender, por exemplo, que a Europa ela fez um ensaio de uma coisa, como nós vimos diversas vezes, que as coisas sempre precisam de um ensaio. Ela fez um ensaio de uma coisa que ainda não aconteceu plenamente. Esse é o cerne
da revelação, da mensagem de Fernando Pessoa, que eu farei no próximo vídeo, o qual faloei na sequência agora. Um abraço.